Nos versos 23 a 32 de Êxodo 21, nós encontramos alguns princípios de restauração, ou seja, de pena para crimes, de pena para irresponsabilidades. Por exemplo, quem causar o dano a um escravo seria obrigado a libertá-lo, a dar a alforria. Havia resgate por causa dos donos e uma pena capital por irresponsabilidades que tenha causado a morte. Mas havia lá também o princípio da retribuição, o princípio da retribuição proporcional, da retaliação proporcional, chamado também Código de Italião. E lá diz o seguinte: vida por vida, mão por mão, golpe por golpe, olho por olho, pé por pé. Isso era para que não houvesse uma escalada da vingança, mas que houvesse um basta, uma equivalência entre o crime e o castigo. Cometeu um crime e causou um dano, o que pode ser feito é que esse dano seja feito também àquele que primeiramente cometeu o crime. Não haver uma vingança indefinida, cada vez mais. Jesus se pronunciou no Sermão da Montanha sobre esse conceito e sobre a prática da justiça. Vamos ver o que Jesus disse lá em Mateus, dos versos 38 a 48. Primeiro, sobre a vingança. Vejam, palavras do Senhor Jesus. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que te demandar contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Veja, Jesus estava falando uma coisa agora muito diferente do princípio de Italião. O princípio de Italião era da intolerância, era da justiça. Vamos fazer a justiça, olho por olho, dente por dente. O Senhor Jesus estava falando agora, tenha tolerância, seja tolerante. No Sermão do Monte, Jesus citou textos do Antigo Testamento com os quais seus ouvintes estavam certamente familiarizados. No entanto, ele falou contra as interpretações rabínicas comuns, que ao longo dos séculos haviam se afastado do propósito original destas leis. Ou seja, a tradição humana não apenas escondeu o propósito da palavra de Deus, mas em vários casos distorceu o significado e intenção. Por exemplo, com relação ao sábado. O sábado, que era para ser uma bênção, uma alegria, passou a ser praticamente uma maldição, um fardo, da forma que os rabinos e os intérpretes da lei obrigavam o povo a observar o sábado. Jesus estava restaurando essas leis ao seu propósito original. No Sermão do Monte, ao se dirigir aos seus ouvintes, a volta à intenção e significado originais dos textos bíblicos, Jesus estava buscando corrigir algumas dessas interpretações equivocadas. A intenção original da lei da retribuição ou da lei de Italião, era impedir que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos e, assim, evitar toda forma de vingança pessoal. Ela deveria acabar com as rixas de sangue ou retaliação sem que houvesse um julgamento prévio. Os danos tinham que ser avaliados pelos juízes e então a compensação monetária adequada seria estabelecida e paga. A justiça seria feita, mas de acordo com a lei de Deus. Jesus Cristo deu essas leis sociais a Moisés, sabia o propósito dessa lei. Portanto, ele poderia aplicá-la de forma objetiva, de acordo com sua intenção original. O motivo por trás da lei era trazer justiça e reconciliação, restaurando a paz, não permitindo a escalada da vingança, a vingança indefinida. Mas veja lá, nós lemos no verso 41, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O que é isso? No Império Romano, irmãos, as áreas ocupadas pelo Império Romano, os soldados podiam obrigar os nacionais, os habitantes nacionais, aqueles que estavam ocupados,
a carregar as suas cargas por 1 milha. Pegava o sujeito que estava passando e falava, agora você vai carregar para mim 1 milha. Isso era prática. Isso causava uma indignação. E agora Jesus está falando assim, se ele pedir para carregar 1 milha, carrega 2. O Senhor Jesus estava falando sobre tolerância. Mas vamos ver ainda Jesus continuando agora falando sobre o amor ao próximo, os versos 43 até o verso 48. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Veja, amar o próximo, sim, amar aquele que é semelhante, mas odiar o inimigo. E o que é que Jesus disse então? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Veja, irmãos, totalmente diferente. Jesus estava falando assim, agora você deve amar o seu inimigo, orar por quem está te perseguindo, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Como é que Deus trata, irmãos, a humanidade? O sol nasce para todos, irmãos. O sol nasce para os criminosos, o sol nasce para os ladrões, para os estelionatários, e nasce também para os filhos de Deus, para os servos de Deus. Porque se amares o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos, irmãos, que era aquela categoria social odiada pelos judeus, porque eles eram aqueles os responsáveis em arrecadar os impostos para manter a ocupação romana, a ocupação inimiga. E o Senhor Jesus está falando assim, eles também amam os amigos, eles também amam os parentes. E agora vocês vão fazer igual a eles, amar somente os parentes? Os publicanos fazem isso, porque se amarem os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus estava falando assim, tratar bem os amigos, tratar bem os irmãos, tratar bem os semelhantes, qualquer um faz, qualquer povo faz. Os romanos fazem, os publicanos fazem. Os maus fazem. Mas nós somos povo de Deus, mas vocês são povo de Deus, vocês têm que fazer diferente. Essa era a nova forma de encarar os relacionamentos. Não era o código de Italião, mas era o código de Cristo. Amar incondicionalmente, orar pelos perseguidores. Mas ele termina, irmãos, com uma frase inquietante. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. O que o Senhor Jesus está propondo aqui? Que nós devemos ser perfeitos iguais a Deus? Seria isso possível? Jesus está propondo uma coisa impossível. Irmãos, o significado desse verso não é que nós devemos ser iguais a Deus, mas enquanto humanos nós devemos ser perfeitos como Deus é perfeito enquanto Deus. A nossa perfeição, irmãos, nunca vai ser igual à perfeição de Deus. Nunca vai se equiparar, não pode se equiparar à perfeição de Deus. Mas nós devemos ser perfeitos enquanto seres humanos. Diante das nossas possibilidades, das possibilidades humanas, nós devemos ser perfeitos, assim como Deus é absolutamente perfeito enquanto Deus. Na mesma proporção, não quer dizer na mesma quantidade. Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa entender esse ensino do Senhor Jesus. Hoje, em vez de estudarmos o Velho Testamento, estudamos o Senhor Jesus, agora dando a interpretação do seu código de comportamento. Qual é o seu código de comportamento? Amar ao próximo, amar ao inimigo, orar pelo que nos persegue. Que o Senhor nos abençoe para que a gente possa agir dessa maneira, mostrando assim que somos realmente filhos de Deus, mostrando assim que honramos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que foi feito por cada um de nós, como diz a Bíblia, enquanto éramos ainda pecadores.